Bem, integrantes do Partido Liberal querem expulsar um deputado. Mas o que esse deputado fez? Ele votou a favor do André Janones no Conselho de Ética da Câmara. Ontem, o deputado Júnior Lourenço, o único integrante do PL a votar pelo arquivamento da denúncia contra Janones, teve que dar suas explicações, porque esse voto gerou uma revolta entre as lideranças do partido. Ixi, infidelidade partidária é complicado, hein? O processo contra Janones do Conselho de Ética foi arquivado em uma sessão tumultuada entre parlamentares do PL e da base do governo Lula. Janones era alvo de uma denúncia apresentada justamente pelo PL, que pediu a cassação do parlamentar por quebra de decoro. Janones foi acusado de praticar rachadinha, porque foi divulgada uma gravação de áudio na qual o deputado mineiro disse aos assessores que eles teriam que devolver uma parte do salário, após Janones ter sofrido prejuízo na campanha eleitoral de 2016. Pessoal, vamos me reembolsar, assim diz o vídeo, o áudio, melhor dizendo. Felipe Monteiro, na sequência, é você que já ia se manifestar, pode fazer um comentário também com relação ao tema anterior, mas já vamos entrar também nesse assunto. Olha, infidelidade partidária é muito complicado. O sujeito usa o partido, se beneficia do coeficiente eleitoral, entra e depois trai. Eu lembro que o destino daqueles que, por exemplo, traíram o Jair Bolsonaro foi cruel na política. Como você vê essa questão do Janones? Explica para nós se arquivamento do Conselho de Ética livra ele do processo criminal e você está com a palavra. Capês, eu vou me ater aqui à pauta do debate e só faço um pouquinho a minha tristeza e não falar nem da Venezuela, que ficou com o Beraldo. Pode falar. E nem do arroz, né, que ficou com o Diego e com o Beraldo. Mas, pode falar. Não, vamos seguir o programa aqui, já virou o tema. O que eu acho é o seguinte, Capês, eu acho que infelizmente, nosso Congresso Nacional, ele tem aquele sentimento de corpo, né? O corporativismo, ele pauta o Congresso Nacional sempre. Então, quando o deputado federal, quando um senador, ou mesmo um vereador, no caso das câmaras de vereadores do Brasil afora, né, tem um deputado sendo julgado, sendo responsabilizado por alguma denúncia, né, a tendência é esse sentimento de corpo se criar e absolver o acusado, não é? Então, o que a gente viu na Câmara dos Deputados com o Janones foi exatamente isso. O membro do PL, apesar de ter sido o PL que entrou com a representação contra o Janones, achou por bem defender o seu par, ao invés de ir favorável à ideologia e à vontade do seu partido político. Agora, o que me causa estranheza, Capês, e uma certa também decepção com o nosso Congresso Nacional, é o nível de debate e de discussão que acontece na tal Casa do Povo, não é? Infelizmente, aquelas imagens de xingamento, de dedo na cara, que a gente viu durante a sessão que julgou, né, o relatório do Conselho de Ética contra o Janones, é um absurdo, né? Pessoa colocando o dedo na cara, pessoa xingando uma a outra. Infelizmente, nós estamos realmente engateando a democracia. A gente não consegue fazer uma discussão política ou mesmo uma discussão sobre o fato em si de uma forma técnica, mesmo técnico-política. A gente tem que sempre partir para agressão. Tudo isso é fruto, infelizmente, da nossa polarização que pauta o debate político no Brasil. Então, as cenas que a gente viu, né, causa tristeza e preocupação em todos, deveria pelo menos, em todos os brasileiros, né? Sem dúvida, eu concordo com você, Felipe. A polarização não leva a nada porque cada lado acha que toda a verdade está consigo. Muito bem. Processo de expulsão do deputado do PL que na Comissão de Ética não votou de acordo com a orientação do partido. O PL pediu a cassação do deputado federal Janones por rachadinha e ele votou pelo arquivamento. Wilson Pedroso, já pensou se um deputado de esquerda faz isso com seu partido? Capês, o Valdemar Costa Neto cuida do PL com mão firme. Não é a primeira vez que ele expulsa um deputado ou pede a expulsão de um deputado. Se você for lembrar, teve um deputado federal chamado Yuri do Paredão, lá do Ceará, que o Valdemar não sei se chegou a expulsar, mas fez um pedido de expulsão lá
no diretório do Ceará, porque ele fez o L. Foi fazer uma visita com o presidente Lula e, se não bastasse, ainda fez o L. Valdemar Costa Neto, na hora pediu para o diretório estadual expulsar esse deputado federal, que inclusive eu acho que não estava nem no mandato, eu acho que ele era secretário ali do estado ou do município. Bom, Capê, você acabou de falar, fidelidade partidária. Você está num partido, quando eles fecham questão, você tem que acompanhar. Você tem que acompanhar, a não ser que você combine o jogo. Olha, não posso acompanhar esse movimento porque a minha igreja, ou o meu sindicato, ou minha classe de trabalho não vai concordar e isso irá me prejudicar, mas você combina o jogo. Agora, na questão do Giannone, não tinha que combinar porque foi puro corporativismo. Ô, Beraldo, quando eu estava na Assembleia, o que eu tomei de vaia defendendo umas teses do PSDB, que vou te falar, dá licença, viu? Mas ou você tá no partido ou você não tá. Você quer jogar no Corinthians e torcer pro Palmeiras? É isso. O PL tem que tomar medidas, sim, duras e exemplares contra um deputado que vai ali, vai ter um posicionamento contrário ao posicionamento do partido. Sobretudo porque o PL, do ponto de vista partidário, passa hoje pelo desafio de se consolidar não como um partido de direita, mas como um partido do Bolsonaro. E isso você só consegue fazer com uma mão firme, né? Você tem que construir essa unidade com muita dureza, muita firmeza. Valdemar da Costa Neto sempre foi muito bom em fazer isso, em ter a sua base de deputados ali na mão, dos deputados e senadores. Só que agora, com essa ovelha desgarrada, acho que fica claro que não tem mais espaço para ele ali. E arrisco dizer, eu não conheço o deputado, arrisco dizer que talvez essa tenha até sido uma estratégia dele próprio, deputado, de conseguir a liberação para sair do partido e aí ficar com o seu mandato livre e independente, vai para o partido que ele quiser, sem precisar respeitar a janela partidária. O caso específico, até que o Ilcinho lembrou lá do Paredão. Yuri do Paredão. Eu acho que ali foi um caso, Ilcinho, que o Valdemar fumou, mas não tragou. Eu acho que fizeram ali todo o movimento, mas na hora H ele está quieto ali, no silêncio, não saiu do partido. Tem impressão disso. Você acha, então, que o Yuri foi pro paredão, mas não foi escolhido? Não foi, não. Ele foi pro paredão, mas não foi fuzilado. Exatamente. Era bala de festim, entendeu? E agora, o caso do Giannones, a gente precisa lembrar do retrospecto do Giannones, Capês. Giannones era pré-candidato a presidente da República e usava como trunfo para essa posição uma penetração gigantesca nas classes sociais mais baixas do Brasil. Ele realmente desenvolveu uma técnica, uma tecnologia de comunicação com essas massas invejável e inalcançável para boa parte dos políticos. Só Lula fala com tanta habilidade com essas massas. E aí ele se colocou como pré-candidato contra o Lula e contra Boulos. Lá pelas tantas, a gente precisa lembrar, houve uma entrevista dele na condição de pré-candidato a presidente para o Roberto Dávila, onde ele se atrapalhou na resposta sobre quem era o presidente da Argentina. A partir daquele episódio, ele sumiu da cena pública, ficou afastado um tempão e depois ele volta já para anunciar o apoio ao Lula. E a partir dali fez um acordo, apoiou Lula e virou, assim, fazendo uma algazarra em rede social para defender o Lula, usando uma tecnologia que o próprio PT não conhecia. Só que foi pego com essas gravações, onde claramente ele diz que os assessores tinham que ajudar a pagar a conta e tal. Isso é rachadinha. Pode colocar o romantismo que quiser. Isso é rachadinha. Deveria ter sofrido as consequências para que a Câmara desse o exemplo. Infelizmente, Capês, o Conselho de Ética ontem fez um papelão diante do Brasil. Faltou ética ao Conselho de Ética? Mas muita, né, Capês? Muita ética. Só voltando a respeito da questão da expulsão do deputado do partido, o Beraldo foi no ponto. Eu tenho certeza que essa foi uma estratégia do próprio deputado para sair livre com o seu mandato e poder fazer, a partir de então, o que ele quiser. Ele quer ser expulso do partido porque, sendo expulso, ele não perde a titularidade do seu mandato. E vamos lembrar que o PL não é o partido do bolsonarismo, é um partido gigantesco que tem uma ala bolsonarista. Muitos deputados que hoje estão no PL, inclusive no passado, foram
foram base de governos petistas. O próprio presidente do PL foi um grande aliado do Lula nos primeiros governos do Lula. Então, existe uma grande parcela do PL que tem esse desejo de voltar para os braços do governo e receber, aí sim, uma parcela maior de emendas parlamentares, algumas indicações nas estruturas do governo. Talvez seja o caso do deputado que votou para absolver o Janones dessa acusação, que eu espero que não vincule, como de fato não vincula a decisão judicial, porque os áudios que vazaram do deputado Janones são claríssimos. Ele confessa ali a prática de rachadinha de uma forma que não tem como ele se defender. Não existe defesa para o que ele disse, não existe interpretação que retire do conteúdo desses áudios o crime. E, infelizmente, o Conselho de Ética deixou de fazer o seu papel. Se pautou, como o PP disse muito bem aqui, pelo corporativismo da casa, talvez muitos ali, com medo de que pode ser o próximo sentado no banco dos réus, optaram por manter o mandato do Janones. Mas eu espero que a nossa justiça seja célere e que nossa justiça não cometa o mesmo erro, porque existem provas muito robustas da prática desse crime tão terrível e que serviu de tantas narrativas, inclusive encampadas pelo próprio Janones, para criticar opositores políticos, a exemplo do senador Flávio Bolsonaro. Então, que seja feita justiça, muito embora a justiça tenha escapado das mãos do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Agora, o Felipe Monteiro, como é que fica a cabeça do eleitor nesse momento? Porque o país está polarizado, né? PL versus PT. Muito bem. Quem ficou no meio, afundou. Ou você é PL ou você é PT. O país está polarizado. Então, você é torcedor do Palmeiras ou é torcedor do Corinthians? Não tem meio termo. É um ou outro. Aí o cara pega, se elege por um partido com uma bandeira de direita, apoia Bolsonaro, e no meio do caminho ele vota contra essa bandeira. Já pensou se ele vai parar no PT para receber, ou para um partido de esquerda? Isso não é uma traição ao eleitor? As regras eleitorais não tinham que ser revistas? Capês, eu entendo que essa questão do Conselho de Ética, o eleitor médio não está nem preocupado com isso, né? O eleitor médio está preocupado realmente com educação, que não tem projeto no Brasil, está preocupado com o projeto de desenvolvimento que o governo e a oposição não conseguem apresentar. O eleitorado está preocupado com o emprego, que infelizmente não tem políticas de geração de empregos concretas no Brasil. Então eu vejo, por exemplo, que essa questão do que foi decidido no Conselho de Ética pouco importa e pouco interessa ao eleitor. E é bom lembrar que esse assunto da rachadinha é um assunto que pega tanto político de esquerda quanto político de direita, né? No ano passado, no ano retrasados, por exemplo, a gente viu claramente políticos de direita sendo acusado de fazer rachadinha. Então, a questão da rachadinha, no meu modo de ver, perpassa a corrente ideológica, perpassa PT ou PL. Infelizmente, é algo enraizado na nossa política partidária que tem que acabar. Claro que tem que acabar, não estou defendendo aqui a rachadinha, tem que acabar. Infelizmente, o Conselho de Ética deu mau exemplo e não ia até o final em relação a essa acusação. Mas a decisão da Câmara é soberana. A única coisa que aqui não perpassa é o tempo, senhor Evandro Cini. Vamos encerrando o programa de hoje. Eu agradeço a audiência. Você siga agora com o 3 em 1 em cima da hora.